Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Simone Tassinari Cardoso e hoje no grupo da Advocacia Leve, o pessoal estava conversando sobre uma coisa que eu achei bem legal e resolvi gravar esse vídeo pra gente. Até porque algumas pessoas também já disseram que estão fazendo, estão tendo resultados. Eu achei ótimo pra gente conversar. A primeira coisa, gente, é de onde que a gente tira clientes para essa advocacia mais leve que a gente está querendo construir, né? De onde que a gente tira essas pessoas? Será que o Instagram é uma boa ferramenta? Por Instagram, eu falo de todas as redes sociais. Será que as redes sociais são uma boa ferramenta para isso acontecer? Lembre-se que a gente tem o Facebook, lembre-se que a gente tem o LinkedIn, lembre-se que a gente tem as plataformas que publicam artigos das pessoas. E lembre-se também que nós temos, gente, o próprio Instagram e essa rede aqui que é o YouTube, né? E mais os blogs, etc e tal. Então, quando nós estivermos falando de divulgação e de captação de clientes, enfim, captação não é um nome adequado, até porque a gente é impedido de falar sobre isso pela OAB, né? A gente não está captando, a gente está esclarecendo as pessoas sobre conteúdo jurídico, é assim que funciona, embora a gente patrocine esses assuntos. Como que funciona? A gente não começa a postar a la louca, tá? Eu acho que dá muita vontade da gente começar a construir aí uma pauta e tal. A gente não faz essa postagem de qualquer maneira, porque isso não é estratégico, isso vai fazer com que a gente se desgaste, isso vai fazer com que a gente fique cada vez mais ansioso de estar ali. Existem dois tipos de pessoas. O tipo de pessoas que gosta de produzir conteúdo, vídeo, sim, que gosta de gravar, que nem eu, o tipo que não se importa muito com a presença da câmera, que está ali acostumado com isso, e o tipo de pessoa que já tem um pouco mais de restrição e que não gosta de aparecer, que precisa ter uma outra estratégia para fazer. E dos dois jeitos, gente, a gente já teve resultados. A gente tem, como vocês sabem, os alunos do curso do Planejamento Patrimonial e Sucessório que estão fazendo seus desafios e já estão tendo seus resultados com uma questão de posicionamento nas redes, né? E o que é o tal do posicionamento? Como que funciona isso? Qual é a diferença entre postar por postar e postar com intenção de que as pessoas me perguntem mais sobre esse assunto, né? Postar com um efetivo interesse, uma efetiva intenção de que retornem casos aí para o seu escritório, para a sua atuação profissional. A primeira coisa, gente, eu peguei aqui o meu quadrinho, porque a gente trabalha no modo antigo aqui, a gente vai trabalhar com ele. A primeira coisa a saber, gente, as redes sociais nada mais são, gente, do que espaços de ocupação mental. Isso significa dizer que são espaços de lembrança, ou seja, são espaços em que você vai ser lembrado. São espaços em que você vai ser lembrado naquele momento. Então, tudo que você falar, e por falar significa falar, escrever, emanar, vai se multiplicar. Como assim, Simone? Tudo que você lançar para esse universo chamado rede social vai ter a tendência de grande impacto, vai ter a tendência de se espalhar. E aqui eu posso dizer para vocês que é o primeiro erro que eu percebo quando as pessoas começam com essa situação nas redes. E olha, gente, que eu posso dizer que eu só estou começando, mas eu vou contar a partir dos meus próprios erros. A gente tem a vontade de produzir conteúdo, de produzir vídeo, de produzir esclarecimento sobre tudo. Só que essa produção de conhecimento sobre tudo, ela é uma grande falha, porque nós não vamos atingir aquilo que a gente quer, que é ser lembrado por uma coisa específica. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente for traçar uma estratégia para posicionamento nas redes, seja quais forem, e seja em vídeo, escrito por artigos, é escolher e decidir o que vamos falar. Então, o que. E esse o que, gente, ele está diretamente relacionado à prestação de advocacia que você quer fazer. Se você quer prestar advocacia em guarda, produza conteúdo sobre guarda. Se você quer prestar advocacia nas questões de violência de gênero, produza conteúdo relacionado a questões de gênero. Se você quer prestar serviços para divórcio, produza conteúdo de divórcio. Se você quer prestar serviço para divórcio com filhos, produza conteúdo para divórcio com filhos. O que não dá é para a gente ter um o que a gente quer prestar
e produzir conteúdo de outra coisa que não tem nada a ver com esse assunto. Por quê? Porque nós seremos lembrados, as pessoas das nossas redes, a partir daquilo que a gente produziu. Então, se eles olharem para vocês comentando uma decisão sobre guarda, no churrasco de família eles vão estar com uma irmã, com um tio, com um primo que está com um problema de guarda, e aí vão lembrar, mas eu tenho uma amiga minha que postou um negócio esses dias bem legal sobre esse assunto, vou te dar aqui o telefone dela, vou te dizer aqui qual é o Instagram dela para tu olhar. Então, essa ideia de ser lembrado, de ser tocado toda vez que tem um conteúdo pela frente, vamos dizer assim, ela é o que faz a rede social crescer, né? Essa ideia de troca, essa ideia de poder estar ali experimentando e estar ali trocando com as pessoas. Beleza. Então, o primeiro erro que eu mesma cometi foi começar a falar de tudo. Eu queria falar de lei de família, eu queria falar de tudo. E aí o que começou a acontecer? Muitas pessoas, mesmo estando afastada da advocacia no momento, começaram a me questionar. Ah, mas doutora, a senhora faz esse processo de guarda? A senhora faz esse processo aí de estelionato sentimental? A senhora faz a não sei o quê? E aí eu me dei conta que eu estava sendo lembrada por coisas que eu nem estava com condições de esclarecer as pessoas na vida real. Eu não estava com condições de ser alguém que entregasse aquilo para as pessoas. Então eu comecei a decidir melhor o que eu gostaria de produzir em termos de advocacia. E aí, gente, essa é a primeira coisa que a gente vai precisar fazer. Decidir o que a gente faz em termos de advocacia. Aí tá, então já pode começar a produzir? Não, ainda não. Além de decidir o que, gente, a gente vai ter que decidir para quem, que é o número 2. Então, para quem nós vamos falar? Nós vamos falar, mas para quem? Quem vai ser o destinatário dessa nossa fala? E esse é o chamado avatar no marketing. Vocês já devem ter ouvido falar, você tem que decidir quem é o seu avatar. O avatar nada mais é, gente, do que o cliente. É um cliente ideal. E o que a gente faz sobre esse cliente ideal? A gente imagina efetivamente uma pessoa e escreve, faz lá uma historinha sobre essa pessoa, que essa pessoa é assim, que essa pessoa é assado, que essa pessoa tem um filho, não tem, ganha tanto, não ganha, sai, entra, faz o quê? Final de semana ela vai em quais lugares? Quanto mais detalhes eu tiver sobre este quem, sobre este cliente, mais fácil fica de falar para ele. Porque quando a gente tem um perfil, a gente está conversando com essa pessoa. Quando a gente vai ter interesse de divulgar o nosso trabalho para alguém, a gente tem que saber com quem que a gente está falando. E a gente não pode querer ter muitos e muitos seguidores, assim, não, eu quero ter 50 mil seguidores. Primeiro, eu preciso ter os seguidores certos, que são aqueles que vão levar a lembrança das outras pessoas. Claro que ter milhares de seguidores deve ser ótimo, enfim, só que nada adianta que isso não volte para vocês como consultas ou como atividades da profissão de advocacia, entendem? Então, primeiro eu decidi sobre o que eu quero falar, que processos eu quero. Eu só quero inventário, então eu vou falar sobre isso. Eu quero regularização de imóveis, então eu vou falar sobre isso. Eu quero pacto antenupcial, então eu vou falar sobre isso. Eu quero processos de assegurar medicamento para as pessoas com autismo, vou falar sobre isso. Eu quero processos, eu quero ter uma consultoria para os termos médicos ali de contratação. O médico, vou fazer contrato, vou fazer uma consultoria para médicos, então vou falar sobre isso. É bem importante que você defina o seu o quê, que é o que você faz. Você atua no quê, para que você seja lembrado por isso. Então você converse sobre isso, você seja lembrado por isso. Depois que você disse para quem que você vai fazer, você vai ter que fazer uma lista. Como assim, Simone? É uma lista. A minha, gente, é a Dona Maria e o seu João. Sempre a Dona Maria e o seu João são as pessoas que eu imagino. Que são advogados e advogadas, porque eu não decidi falar para o cliente final, eu decidi falar para os colegas, porque eu sou professora há bastante tempo, tenho vários alunos que se formam na faculdade, algumas deficiências aí que a faculdade deixa na gente, né? Eu nunca tive nenhuma aula, gente, de ninguém me dizendo de onde que você tira clientes. Sempre assim, parece que os clientes iam bater na minha porta. Oi, sua linda, vim aqui para lhe ver. Tipo, oi. Só que não é assim, né? Na vida real, a vida não acontece assim.
Eu vou fazer, então, uma descrição dessa pessoa, desse meu cliente ideal, e aí eu vou colocar, gente, duas listas mais. Ai, Simone, tá dando trabalho. Tô, mas vocês vão ver que vai ser bom. Eu vou fazer primeiro uma dúvida, gente, das dores da Dona Maria, do seu João, então, das dúvidas, das dificuldades, daquilo que é ruim para eles, certo? Daquilo que eles podem estar em dúvida, daquilo que é problema para eles. O que é ruim para o seu João, para a Dona Maria? E depois, gente, vou fazer uma lista das aspirações, dos desejos, das vontades, o que a Dona Maria e o seu João querem. Claro, gente, com relação ao meu quê da advocacia, né? Eu vou fazer uma lista assim, ah, não, a Dona Maria quer comprar um par de sapatos. Talvez isso até possa ser bom, né? Dona Maria, você quer comprar um par de sapatos, mas a sua casa não regularizada está atrapalhando muito? Pois então, talvez seja o momento de regularizar, mas geralmente são dores relacionadas a esses problemas aqui que a pessoa tem. E que quem resolve? Você. Como assim, Simone? Sim, eu, que sou uma solucionadora de problemas para as pessoas. Como assim não entendi? Assim mesmo, se eu quero uma advocacia leve, eu tenho que mostrar para as pessoas que euzinha aqui tem um jeito simples de fazer com que elas superem as dúvidas, o lado ruim, os seus problemas, as suas dores, e que elas possam concretizar aquilo que elas desejam. Ai, não entendi, Simone, como assim? Vou dar um exemplo, tirar aqui meu modo hardcore e vou dar um exemplo para vocês, uma regularização de imóveis, certo? Eu sou uma advogada que eu trabalho querendo regularizar imóveis e essa é a minha área, imobiliário, regularização de imóveis. Então, eu decido que a Dona Maria minha é uma pessoa que ela até gostaria de regularizar os imóveis, mas ela acha que é caro, ela acha que tem que juntar muitos documentos, ela acha que dá uma trabalheira fazer isso, ela acha que tem que ir em vários lugares. Tudo isso, gente, leva para quê? Para mim. Eu sou a resposta dos problemas da Dona Maria. Brincando, brincando, gente, o advogado acaba sendo alguém que venha trazer soluções para esses problemas que as pessoas têm. Só que se vocês não dizem para as pessoas que vocês estão trabalhando com isso, as pessoas não virão até vocês. E a gente não diz dizendo: oi, tudo bem? Eu sou Simone, eu trabalho com regularização de imóveis. Você está precisando de uma? A pessoa não vai contratar assim. Por quê? Porque ela não percebeu quais são todos os problemas que podem ser evitados se você for contratado. E ela não entendeu que talvez ela precise lembrar de você num churrasco de domingo para indicar para a irmã dela que, falou, tem uma amiga que falou esses dias sobre isso, sobre regularização de imóveis. Nem sei se posse é muito isso, mas será que é disso? Só que para essa palavra posse entrar no churrasco de domingo, ela precisa ser trabalhada no seu Instagram, entende? Como que a gente faz isso? A gente faz uma organização. Essa organização, gente, ela pode ser quinzenal, semanal, mensal, semestral, anual. Eu, Simone, gosto de trabalhar mensalmente. E aí, o que eu faço no meu calendário aí de atuação dentro do Instagram? Eu olho se nesse mês de agosto, por exemplo, que é o mês que a gente está vivendo hoje, tem alguma coisa especial relacionada à minha área de atuação. Como vocês já sabem, eu atuo em planejamento patrimonial e sucessório e atuo com a possibilidade de uma advocacia leve para as pessoas que estão cansadas dessa advocacia tradicional. Essas pessoas que querem ter resultados mais rápidos e se livrar um pouco desse serviço que leva anos e leva toda a nossa energia, né? Como eu trabalho com isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver se nesse mês de agosto tem alguma coisa que impacta nesse lugar do meu quê, o que eu ofereço. Eu posso dizer que sim, que agosto, gente, é o mês dos pais. E os planejamentos sucessórios, geralmente, eles trabalham com a ideia dos pais, né? Agosto também teve o Dia da Igualdade Feminina e também tem mulheres nesses planejamentos. Então, eu marco essas datas e nessas datas eu sei que eu vou ter que ter alguma coisa que lembre disso. Agosto também tem, gente,
Lá no final, o dia do soldado, que é dia 25, só que o dia do soldado não é muito impactante para mim, então esse dia eu posso deixar de lado. Se não me engano, agosto também tem o dia do folclore, e também não é muito impactante para mim. Então, eu pego essas listas e marco aquilo que tem impacto. E nesses dias eu já deixo ali no calendário das publicações essa, essa ideia de ter essa postagemzinha sobre isso. Beleza. E depois disso, o que eu faço? Eu pego, nessa minha lista aí, que eu pelo menos fiz 50 dores e 50 aspirações aí desse meu cliente ideal, eu faço alguma postagem que possa atender alguma dúvida que essa pessoa tenha, algum problema que essa pessoa tenha, esclarecer algum conteúdo jurídico que essa pessoa tenha. Então, vamos imaginar a regularização de imóveis, né? Você está cansado de estar num imóvel, residindo nele, sendo que ele ainda não é seu? Sabia que um imóvel sem a escritura pública de compra e venda e sem o registro de imóveis, ele não é considerado de titularidade de quem vive nele? Então a pessoa talvez nem saiba sobre esse problema. Talvez a pessoa não tenha nem noção. Pois é, eu trabalho exatamente para essas pessoas, para as pessoas que estão cansadas de estarem situadas ali num imóvel irregular. Isso é um exemplo. Outro exemplo, você comprou um imóvel, pagou por um imóvel, mas não consegue colocá-lo no seu nome? Eu vou conversar com vocês como é que isso funciona. Precisa ir em tal lugar, fazer isso, aquilo, os documentos são esses, precisa fazer tal coisa, precisa colocar isso ali. Então, assim, vocês percebem que eu não estou dizendo assim, oi, tudo bem, eu trabalho com isso, me contrata? Eu estou dizendo, oi, tudo bem? Existe um jeito de regularizar imóveis e esse jeito é um jeito relativamente simples. Precisa fazer isso. Você pode fazer sozinho. Só que se você fizer sozinho, você vai gastar bastante tempo, corre o risco de baixar em diligência, você investir bastante energia nesse assunto. Eu tenho uma opção para vocês. Qual é essa opção? Trabalhar com a contratação de alguém que intermedie esse assunto. Nós não podemos, pelo Código de Ética da OAB, dizer eu faço, clique aqui para me contratar. Mas eu posso esclarecer o suficiente sobre isso, a ponto da pessoa que enxerga o meu vídeo lá ser lembrada que eu trabalho com isso e me mandar uma dúvida. Oi, doutora, posso me perguntar como é que funciona essa coisa aí da regularização? Aí você tem a chance de dizer, oi, fulana, tudo bem? Vou mandar o seu contato, eu vou mandar o telefone do escritório para você entrar em contato e agendar uma consulta. Entendem? A gente conversa com as necessidades das pessoas. Esses tempos eu vi uma colega, a Annelise, trabalhar um esclarecimento do que é a união estável. Provavelmente a Anne estava com a intenção e o interesse de que pessoas que estão em união estável possam se sensibilizar da necessidade de fazer pactos, porque eu sei que ela trabalha com pactos de união estável. Então, o que ela fez? Ela produziu um conteúdo sobre o que é a união estável quando que ela se configura. Ela poderia ter feito um conteúdo sobre os problemas decorrentes das pessoas que não têm pacto de união estável. Poderia, mas ela fez um esclarecimento. Então, o que é importante aqui? Que a gente tenha conteúdos, primeiro, relacionados ao nosso que e relacionados a esse cliente imaginário que a gente pensou. E aí, para essas pessoas, a gente produz esse conteúdo. Tá, Simone, se eu tenho vergonha de falar, eu tenho vergonha de produzir vídeo, eu não quero, eu tenho vergonha de fazer esses reels assim curtinhos, de até 1 minuto, eu tenho vergonha. Existem várias formas de fazer isso. Eu vou mostrar para vocês. Não vou conseguir fazer assim porque eu não quero editar esse vídeo, até porque eu não sei fazer isso direito, não é da minha praia, mas eu vou mostrar para vocês jeitos de fazer isso que são tão efetivos quanto parecer. O primeiro deles, gente, é escrever pequenos textinhos esclarecendo coisas. Esses pequenos textinhos, eles podem estar acompanhados de uma foto, podem estar acompanhados de uma artezinha que foi feita por alguém, ou podem ser, por exemplo, publicados em sites que têm interesse nas temáticas daquilo que é o nosso quê. Qual é o site, Simone? O Jus Brasil publica pequenos artigos, o Migalhas, o Conjur. Esses sites, eles são sites de multiplicação de conhecimento jurídico. Então, escrever também é um jeito de fazer ser lembrado. Tão impactante quanto o vídeo, não tanto.
E o vídeo, se for o vídeo, o que eu faço? Estou ralada, vou ter que aparecer? Vou dizer para vocês que não. Um jeito bem efetivo, gente, que a gente tem de chegar e atingir pessoas é através de um conteúdo super simples, através dos post-its. A gente grava ali, ó, a gente escreve ali. Tô pegando essa ideia aí do registro de imóveis, né? Então, vou pegar aqui. Lá, tá. Você sabia que sem registro não é dono? Então, primeiro post-it esse aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Você sabia que sem registro não é dono? Aí, tira aqui. Não? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não? Aí vocês é preciso registro no RI para ser considerado dono no Brasil. Uma coisa super simples. 3 post-itzinhos e aí você pode gravar só as imagens e aí grava sua própria voz depois. Ou se você não quer gravar sua voz, vai num programinha lá chamado alterador de voz, que aí faz ficar uma linguagem de máquina, e aí a máquina fala no seu nome. Oi, você conhece, você sabia que... E aí a máquina diz lá o que é para dizer, certo? Então digita no Google. O outro jeito, gente, bem fácil de fazer é fazer escrito, né? Pega um caderno lá com linhas ou uma folha em branco, né? Normal. E a pessoa escreve. Você sabia? Faz um videozinho escrevendo. Como assim escrevendo? Isso mesmo. Faz como se fosse uma mensagenzinha para alguém. Escreve ali. Outro jeito de escrever, gente, é através dos aplicativos de notas dos celulares, ó. A gente tem vários aplicativos de notas do celular, e aí o aplicativo de nota do celular pode registrar, ó, um texto. A gente escreve ali com o aplicativo, ó. E aí o aplicativo grava o que a gente está escrevendo. Pode ser com canetinha, para ficar bonitinho, ou pode ser com o dedo, quem gosta, enfim. Mas a gente não precisa ficar totalmente limitado a isso. É isso que eu quero que vocês entendam. Não existe só um jeito de fazer. Existem vários jeitos de fazer conhecimentos jurídicos chegar até as pessoas. Simone, então, post-it, escrever numa folha de ofício, numa folha de caderno, usar os aplicativos de nota do celular, gravar a própria tela do celular, por exemplo, com uma narrativa. Você grava lá a tela do celular com uma decisão de um tribunal regional, estadual, até mesmo do STF ou da STJ. E aí ali você consegue gravar a tela do computador e depois só coloca um áudio explicando aí, então essa decisão, isso, isso e isso. Ou escreve, né? Recorta ali a notícia e escreve. O que precisa, gente? Ser relacionada ao que a gente faz. Vocês vão ver. Outra colega, que é a Bruna Katz, as meninas não vão me deixar mentir, nós conversávamos e aí eu disse assim, Bruna, eu vou fazer uma mentoria contigo, tu vai fazer comigo. E aí a gente ria. E a Bruna disse assim, Simone, eu preciso testar para ver se o Instagram é efetivo mesmo. E a gente fez um teste, e a gente passou uma semana com ela produzindo conteúdo sobre um determinado assunto que ela gostaria de ter mais ações. Ela queria ter consultas e ações sobre o assunto. E aí ela me mandou várias mensagens, ela não vai me deixar mentir, dizendo assim, mas eu não acredito, eu estou atendendo já a 4ª pessoa sobre esse assunto essa semana, olha que loucura, só por conta de um videozinho super pequeno, esclarecedor ali sobre um tema. Eu estou muito impressionada. Então, o que eu queria propor para vocês aí que estão assistindo esse vídeo, que é um vídeo para a gente tentar construir uma advocacia mais leve, é se experimentar. Tentar achar o seu jeito de fazer isso. Como assim, Simone? Eu vou propor um desafio aí nas próximas semanas, aí quem quiser coloca lá no grupinho desafio aceito, vou fazer. Vocês vão pensar em qual é o que vocês oferecem enquanto advogados e advogadas. Vocês vão pensar para quem que vocês oferecem, quem é o seu João, quem é a Dona Maria de vocês. Vocês vão pensar nas necessidades dessas pessoas, nas dores e no que elas querem.
E aí vocês vão produzir, gente, pelas próximas 2 semanas, pelo menos 3 conteúdos por semana que atendam a esse. O que vocês fazem, para quem vocês fazem e essas dores dessas pessoas, que lembrem quem são essas pessoas, tá certo? E aí depois me deem o feedback aí se deu retorno ou não, se alguém já pediu consulta ou não pediu. O importante, gente, é ser lembrado. Não é a própria pessoa que está ali no seu Instagram que vai consultar, mas ela vai lembrar de você na hora que alguém das relações dela tiver um problema disso. É como se a gente tivesse o poder de multiplicação na internet, porque a gente é lembrado por uma pessoa e essa pessoa vai lembrar da gente quando a gente estiver em outro lugar. E esse poder de multiplicação é que ele é efetivo para as contratações.